Alguma vez você já se perguntou o que aconteceria se realmente abrisse seu coração para o amor de Deus? Não como uma ideia abstrata ou um conceito religioso, mas como uma realidade viva que transforma tudo o que você é. Sua identidade, seus relacionamentos, sua maneira de enfrentar cada dia. Hoje quero falar com você sobre algo que muda vidas. O amor de Deus não é passivo, não é distante. Quando você o recebe pela fé, ele fortalece sua confiança nele e transforma radicalmente toda a sua vida. E não sou só eu quem diz isso, é a sua palavra. Em Romanos, Paulo declara com absoluta certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Coríntios, vemos o retrato perfeito desse amor, paciente, bondoso, perseverante. E em Gálatas, Paulo confessa a transformação mais profunda. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Percebe o padrão? O amor de Deus não apenas te aceita como você é. Ele te transforma em quem Ele te desenhou para ser. Eu sei que talvez você sinta que seus erros passados te desqualificam, que você está longe demais, que já é tarde para você. Mas deixe-me te dizer algo. Deus está à porta e bate. Apocalipse 3:20 diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Hoje, Ele está te procurando. Seu amor está esperando que você abra. Esta mensagem é um convite para um relacionamento transformador com Deus. Nos próximos minutos, caminharemos juntos por verdades bíblicas que vão te mostrar como o amor de Deus fortalece sua fé e muda completamente sua vida. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: eu me abro ao amor transformador de Deus e confio no seu plano para minha vida. Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a uma fé mais profunda, um coração mais livre e uma vida que reflita o amor que você recebeu. Comecemos. Número 1. Abertura ao amor transformador de Deus. Quando você abre seu coração para o amor de Deus, algo profundo começa a se mover dentro de você. Não é uma emoção passageira, não é uma frase bonita que você escuta em um templo ou em um vídeo. É uma realidade viva que te envolve, te abraça e te lembra que você não está sozinho. E hoje, enquanto escuta estas palavras, quero que imagine por um momento aquela porta interior que todos nós temos. Aquela porta que às vezes mantemos fechada por medo, por culpa, por feridas ou por cansaço. E quero que você a veja se abrindo lentamente, deixando entrar uma luz quente e suave, como um amanhecer que ilumina tudo o que toca. Porque assim é o amor de Deus. Entra com ternura, mas transforma com poder. Deus te diz hoje que seu amor não é teoria, não é religião vazia, não é uma ideia que você deve memorizar. É um convite vivo, um convite para caminhar com Ele, para deixá-lo entrar nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas decisões e naquelas partes quebradas da sua vida que você mesmo tentou esconder. Ele está à porta e chama, como diz Apocalipse 3:20. Olha, estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa imagem não é casualidade. Cenar na Bíblia sempre representa intimidade, proximidade, comunhão profunda. Significa que Deus não quer te visitar, Ele quer ficar, quer habitar com você, quer caminhar com você, quer que seu amor seja o seu lugar seguro. E eu sei que às vezes você sente que está longe dele, que seus erros te desqualificam, que suas quedas te tornam indigno. Mas me escute bem. O amor de Deus é maior do que qualquer pecado, mais forte do que qualquer ferida, mais fiel do que qualquer abandono humano. João 3,16 nos lembra que Deus amou tanto o mundo, e isso inclui você, que entregou seu Filho para que você tenha vida eterna, não condenação. Isso significa que seu amor não depende do que você consegue fazer, mas de quem Ele é, fiel, misericordioso, paciente, cheio de graça. Hoje Deus te convida não apenas a entender seu amor,
mas a experimentá-lo, a senti-lo no profundo do seu ser, a permitir que sua presença preencha aquele vazio que você tentou preencher com tantas coisas. E quando você recebe esse amor, a fé começa a despertar. Não uma fé rígida, não uma fé de aparência, mas uma fé viva que te permite caminhar sem medo. Uma fé que te lembra que você não precisa ter tudo sob controle, porque Deus já está no controle. Uma fé que te diz: confia, eu estou contigo, não temas o futuro, não temas os seus erros passados, estou fazendo algo novo na sua vida. Talvez você tenha passado dias sentindo culpa, como se Deus estivesse decepcionado com você. Talvez tenha tido noites de solidão em que pensou que Ele estava longe. Talvez o medo do amanhã tenha deixado seu coração pesado. Mas quero que você saiba de uma coisa. Hoje é um dia de esperança. Hoje é um dia em que Deus quer te lembrar que seu amor não muda, que sua presença não se retira e que sua fidelidade não expira. Seu amor não se quebra, não se apaga, não enfraquece. É um amor inabalável que te sustenta até quando você mesmo não consegue se sustentar. Esta mensagem é uma oportunidade para você fazer algo simples, mas profundo. Declarar a Deus que você se abre ao seu amor. Você não precisa ter uma fé perfeita para isso. Não precisa ser alguém ideal. Só precisa dizer: Senhor, eu me abro ao teu amor transformador. Confio no teu plano para a minha vida. Entrego-te meus medos, minhas culpas e minhas dúvidas. Entra e habita em mim. Quando você faz essa declaração, algo espiritual acontece. Seu coração se suaviza, sua mente se renova, seu espírito se fortalece. Porque a fé é a resposta natural ao amor de Deus. Quando você sabe que é amado, começa a confiar. Quando confia, começa a mudar. Este é o momento em que você decide permanecer aqui, ouvir até o fim e permitir que Deus fale com você. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você foi guiado. Seu coração foi trazido aqui porque Deus quer fazer algo novo em você. E a primeira coisa que Ele quer te lembrar é isto: você não está sozinho, não está perdido, não está desqualificado. Seu amor está te chamando e te convidando para um encontro que pode transformar profundamente a sua vida. Então, respire fundo, abra seu coração e permita que Deus faça sua obra. Porque agora que você deu este primeiro passo, agora que Ele tocou a sua porta e você começou a abrir, deixe-me te levar à primeira verdade que muda tudo. O amor de Deus é inabalável e nada, absolutamente nada pode te separar dele. Número 2. Nada nos separará do amor de Deus. Quando você abre seu coração ao amor de Deus, uma das primeiras verdades que o Espírito Santo te revela é esta: nada pode te separar desse amor. Nada. E quando eu digo nada, é exatamente o que a palavra declara. Quero que você escute estas palavras como se o próprio Senhor as semeasse no seu espírito. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:38 e Romanos 8:39. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nisso por um momento. Paulo não fala a partir de uma mesa confortável ou de uma vida sem desafios. Ele fala desde prisões, tempestades, perseguições, traições, momentos em que a morte respirava em sua nuca. Fala depois de naufrágios, noites sem dormir, feridas físicas e emocionais. Sua certeza não nasce de um livro, mas da experiência de ter visto Deus sustentá-lo quando tudo ao seu redor desmoronava. Por isso, suas palavras têm um peso espiritual tão profundo. Ele não está dizendo eu acho, ele está dizendo estou convencido. Ele afirma uma verdade que provou com lágrimas, com fé e com luta. E aqui começa a nossa meditação. Quando Paulo diz que nem a morte nem a vida podem te separar do amor de Deus, ele toca dois extremos que a todos nós assustam: o que já passou e o que ainda virá.
o fim e o começo, a incerteza do futuro e a fragilidade do presente. E a mensagem é clara: Deus te ama além de tudo o que você vive, além de tudo o que perdeu, além de tudo o que ainda não entende. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes se sentiu indigno, quantas noites teve medo do amanhã. O amor de Deus permanece. Depois ele diz que nem os anjos, nem os principados, nem as forças espirituais podem te separar dele. E eu sei que às vezes você sente que existem lutas invisíveis ao seu redor. Você sente ataques, confusão, desânimo, tentações repetidas. Mas escute isso com o coração aberto. Nenhuma força espiritual tem poder para cortar a conexão entre você e Deus. Não existe demônio, sombra, acusação ou voz do inimigo capaz de romper o amor que Cristo selou com seu sangue. Em João 10:28, o próprio Jesus diz: "Ninguém poderá te arrancar da minha mão." E em João 10:29, ele acrescenta: "Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode te arrancar da mão do Pai." Duas mãos te sustentam, duas mãos eternas, duas mãos que não tremem. Paulo continua: nem o presente, nem o porvir. Aqui Deus toca seus medos mais íntimos, o medo do hoje, seus problemas, suas lutas, suas tentações, seu cansaço emocional. E o medo do amanhã, a doença, a perda, o fracasso, a solidão, o envelhecimento. Mas Deus te diz: nada disso, nem o que você já está vivendo, nem o que ainda não chegou, pode quebrar meu amor por você. Porque seu amor não é reativo, não depende das circunstâncias, não muda com o clima emocional. Seu amor é eterno, firme, estabelecido em Cristo antes de você nascer. Depois ele menciona nem o alto, nem o profundo. É uma maneira de dizer: em qualquer dimensão onde você ache que poderia se perder, ali também meu amor te alcança. Não importa o quão alta esteja sua ansiedade, nem o quão profundo tenha caído sua tristeza. Não importa se você se sente no topo ou no abismo. O amor dele te envolve, o amor dele te busca, o amor dele te sustenta. E então Paulo encerra com uma frase que abrange toda a existência: nem qualquer outra coisa criada. É como se ele dissesse: ainda que não esteja na lista, ainda que seja um medo novo, uma situação inesperada, uma dor que você nunca viveu antes, ainda assim isso também não poderá te separar do amor de Deus. Porque se foi criado, está sob o domínio de Deus. E se está sob seu domínio, não pode romper aquilo que ele uniu a você em Cristo Jesus. Eu sei que às vezes você se preocupa em falhar de novo e perder o favor de Deus. Mas deixe-me te dizer algo. Você não se mantém no amor de Deus pela sua perfeição, mas pela fidelidade dele. Eu sei que às vezes você teme o futuro, teme ficar sozinho, teme não ser suficiente, mas nada disso tem força para romper um amor que foi selado na cruz. O amor dele não se esgota, não se quebra, não se enfraquece. Por isso hoje eu te convido a praticar algo simples, porém poderoso. Cada vez que surgir um pensamento de medo, culpa ou abandono, sussurre: nada me separa do amor de Deus. Diga, mesmo que não sinta, diga até que sua alma creia, diga até que seu espírito descanse, porque essa verdade é sua âncora na tormenta, sua rocha em meio aos ventos, seu refúgio quando a vida se agita. E agora que você sabe que nada pode te separar desse amor, deixe-me te levar a um passo ainda mais profundo. Precisamos compreender como esse amor age, como se manifesta na sua vida diária. Paulo nos mostra isso com uma clareza maravilhosa. Número 3. O retrato do amor perfeito. Se nada pode te separar do amor de Deus, então é importante que você entenda como realmente é esse amor. Não estamos falando de um sentimento passageiro, nem de uma emoção que hoje está e amanhã desaparece. A Bíblia nos mostra um retrato claro em 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Ali não se descreve um amor de filme, mas o amor ágape, o amor de Deus,
O amor que tem força para transformar seu coração, seus relacionamentos e sua maneira de viver. Esse é o amor que hoje Deus quer derramar sobre você. A palavra diz que o amor é paciente e bondoso. Pense em quantas vezes você mesmo precisou que alguém tivesse paciência com você, que te suportasse, que não se cansasse de você quando falhou mais uma vez. Assim é o amor de Deus. Ele não se desespera com você, não te olha com impaciência, não cruza os braços dizendo, você de novo. O amor dele espera, acompanha, sustenta, tenta de novo. E além disso é bondoso, não é frio, não é indiferente, não se limita a dizer eu te amo com palavras, mas se move em ação, se inclina, serve, cuida, provê. Quando você recebe esse amor, seu coração ferido por tantos rejeitos começa a acreditar que realmente pode ser amado. Depois, somos ensinados que o amor não é invejoso, não se vangloria, não se engrandece a si mesmo. Quantas vezes o mundo nos ensinou um amor que compete, que compara, que busca ficar acima do outro. Aquele amor que diz, se você brilha mais do que eu, isso me incomoda. Mas o amor de Deus não funciona assim. Ele se alegra quando você cresce, quando avança, quando é levantado. Ele não te esmaga para se sentir grande. E este é o espelho onde também se confronta nosso coração. Porque às vezes dizemos amo, mas nos incomoda o sucesso do outro, nos aperta a bênção do próximo. O amor ágape, ao contrário, celebra o bem do outro, mesmo que te custe, mesmo que você tenha que esperar o seu tempo. A Escritura também nos mostra que o amor não se porta com rudeza, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda um registro do mal. E aqui é onde o Espírito Santo toca feridas profundas, porque há pessoas que dizem eu te amo, mas ferem com palavras, humilham, manipulam, controlam, justificam sua dureza dizendo faço isso para o seu bem. Deixe-me te dizer algo com ternura, mas com clareza. O amor bíblico nunca machuca intencionalmente, nunca usa a culpa como ferramenta, nunca ameaça abandonar para conseguir o que quer. O amor de Deus não mantém um caderno de erros onde anota tudo o que você fez de errado para jogar na sua cara depois. Quando ele te perdoa, decide não lembrar do seu pecado para te condenar. E quando esse amor entra na sua vida, pouco a pouco, ele te ensina a soltar ressentimentos, a parar de repetir mentalmente o que fizeram com você, a parar de cobrar cada dívida emocional. 1 Coríntios 13 também diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor verdadeiro não aplaude o que destrói, mesmo que dê prazer momentâneo. Não celebra fofoca, mentira, infidelidade, abuso. O amor que vem de Deus está unido à verdade. Por isso, quando Deus te ama, Ele também te corrige. Não porque te rejeita, mas porque quer te salvar daquilo que te machuca. E quando você ama com esse mesmo amor, não fica calado vendo o outro se perder, mas também não o destrói com suas palavras. Você busca caminhos de graça, de restauração, de verdade dita com mansidão. E então vem essa frase tão profunda: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo resiste. Isso não quer dizer que o amor aguenta abusos sem limites, nem que permanece em lugares onde a vida está em risco. Significa que o amor de Deus tem uma fortaleza espiritual, que não se rende ao primeiro ferimento, que não se cansa de interceder, que não deixa de esperar a obra de Deus no outro. É o amor do Pai que não desiste de esperar o Filho pródigo. É o amor de Cristo que na cruz ainda diz: Pai, perdoa-lhes. Esse é o amor que te sustenta quando você mesmo já não consegue mais. Talvez ao ouvir isso, você perceba que muitas vezes chamou de amor coisas que não são amor de verdade. Talvez você tenha se conformado com um amor condicional, baseado no que você dá ou no que você produz. Talvez tenha aceitado palavras duras, humilhações e controles, achando que isso era normal. Mas hoje, Deus coloca diante de você um espelho, não para te condenar, mas para curar sua percepção.
Ele te diz: assim é meu amor por você, paciente, bondoso, humilde, livre de egoísmo, cheio de verdade, perseverante. Quando você começa a receber esse tipo de amor, sua identidade é curada. Você já não precisa mendigar afeto nem se submeter a correntes emocionais, porque sabe que seu valor vem daquele que te ama de verdade. E também, esse retrato do amor bíblico é um convite. Deus não apenas te ama assim, Ele também te chama a amar dessa maneira. Amar sua família com mais paciência. Amar esse amigo com mais bondade. Amar essa pessoa difícil, deixando de contar cada falha, soltando o rancor que te envenena por dentro. O amor ágape não nasce das suas forças, nasce do Espírito Santo em você. Por isso, a chave não é tentar amar perfeitamente, mas permitir que o amor perfeito de Deus primeiro te encha, te cure, te abrace. A partir daí, dessa experiência profunda, você começa a amar diferente. Eu te convido a fazer algo muito concreto. Pense em uma pessoa com quem você está lutando para amar bem. Talvez alguém que te feriu, ou alguém com quem você perde facilmente a paciência. Agora diga ao Senhor no seu coração: Pai, hoje quero aprender a amar como Tu amas. Peço que me des paciência com essa pessoa, bondade nas minhas palavras, humildade para pedir perdão quando eu errar. Enche meu coração com Teu amor ágape e faz em mim o que eu não posso fazer sozinho. Porque no fim, esse amor perfeito de que a Bíblia fala não se ganha com esforço, nem se constrói apenas com disciplina humana. É um presente que se recebe, é graça que desce do céu. E aqui está uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Quando você recebe o amor de Deus como Ele é, sua fé se fortalece e sua vida começa a mudar de dentro para fora. Número 4. Salvação pela graça, não pelas obras. Quando falamos do amor de Deus, é inevitável chegar a uma das verdades mais libertadoras de toda a Escritura. Você não é salvo pelo que faz. Você é salvo pelo que Cristo fez por você. E quando essa verdade penetra o seu coração, quando você deixa de viver como alguém que precisa conquistar o amor de Deus, sua fé se fortalece, sua ansiedade espiritual cai e sua vida começa a mudar de dentro para fora. Em Efésios 2:8-9, a palavra declara algo que quebra correntes. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu dizer de uma forma ainda mais simples. Você não é salvo porque é bom, você é salvo porque Deus é bom. Você não recebe graça por ser perfeito, você recebe graça porque Ele é misericordioso. E embora pareça óbvio, muitas vezes vivemos como se fosse ao contrário. Nos esforçamos para nos comportar bem, para que Deus não se irrite, para nos sentirmos aceitos, para merecer o favor dele. Tentamos acumular boas obras como se fossem moedas com as quais se paga a salvação. E isso não só cansa, também machuca a alma, porque nunca sentimos que somos suficientes. Talvez você mesmo conheça esse peso. Talvez tenha tido dias em que pensou: Deus não pode me amar, falhei demais. Ou momentos em que disse: preciso fazer algo para compensar o que fiz de errado. Mas escute isso com o coração aberto. Essa não é a voz do Evangelho. Essa é a voz do perfeccionismo espiritual, da culpa acumulada, da mentira que diz que seu valor depende do seu desempenho. O Evangelho diz que você estava perdido, sim. Diz que você estava caído, sim. Diz que você não alcançava a medida, sim. Mas também diz que a graça apareceu para te levantar. Diz que Cristo te abraçou quando você não merecia. Diz que a salvação não é uma transação, é um presente. Pense nesta imagem. Uma criança pequena não pode comprar seu próprio presente de aniversário. Não tem dinheiro, não tem como pagar. Só pode receber. Assim somos nós diante da salvação. Não temos méritos suficientes, não temos como pagar a dívida do pecado, não podemos comprar a vida eterna. Só podemos estender as mãos vazias e receber o presente da graça.
Por isso, Efésios diz que é dom de Deus, um presente que Ele escolheu te dar por amor, não por obrigação. E quando você entende isso, algo profundamente espiritual acontece. Você se torna humilde. Já não pode se vangloriar do que faz. Já não pode olhar os outros de cima. Já não pode pensar, eu mereço, eles não. Porque você sabe que, se está de pé, é pela graça. Se foi perdoado, é pela graça. Se continua aqui, respirando, tentando, voltando a buscar a Deus, é pela graça. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Sem custo para você, com custo total para Ele. Sei que às vezes você se pergunta se Deus já se cansou das suas quedas, mas deixe-me te lembrar de algo. Se a sua salvação dependesse das suas obras, você já a teria perdido muitas vezes. Mas ela depende de Cristo, e Cristo não se cansa, Cristo não desiste, Cristo não muda de opinião. Sua obra na cruz foi suficiente ontem, suficiente hoje e suficiente amanhã. A graça de Deus não te dá permissão para viver no pecado. Te dá poder para se levantar quando cai, renovar sua mente e caminhar em liberdade. Tito 3,5 diz isso de forma preciosa. Ele nos salvou, não pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Está vendo? Deus não te salvou porque você o impressionou. Ele te salvou porque te amou. Ele te salvou porque viu a sua impotência e decidiu intervir. Ele te salvou porque sabia que, pela sua própria força, você jamais poderia se salvar. E quando essa verdade começa a habitar no seu coração, a culpa fica mais leve. A autoexigência se quebra. A comparação se cala. O medo de não ser suficiente se dissolve. Você percebe que não precisa conquistar o favor de Deus, porque já o tem em Cristo Jesus. E então, desse descanso, dessa liberdade, você começa a viver de outra maneira. Você não obedece para ser salvo, obedece porque já foi salvo. Você não faz boas obras para ganhar amor. Faz boas obras porque está cheio de amor. A raiz já não é o medo, é a graça. Por isso hoje quero te convidar a fazer uma prática espiritual simples. Cada vez que vier à sua mente a culpa, a vergonha, o pensamento, preciso ser melhor para que Deus me aceite, pare e declare em voz baixa: sou salvo pela graça, não pelas minhas obras. Cristo já pagou por mim. Repita até que sua alma volte a respirar, até que o peso caia, até que você se lembre de que não está segurando sua salvação. A salvação está te segurando. Deixe-me te dizer algo mais. Se a salvação não depende da sua força, então sua força diária também não depende da sua força. E na próxima verdade, Paulo nos mostra de onde vem esse poder para viver a nova vida que Deus te deu. Número 5. Força em Cristo, não em você mesmo. Quando Paulo escreve "Tudo posso naquele que me fortalece", em Filipenses 4,13, ele não está lançando uma frase para te motivar a realizar seus sonhos, nem prometendo que tudo dará certo se você desejar com força. Ele está numa prisão, está acorrentado, está vivendo escassez, frio, abandono humano, e mesmo assim, desse lugar escuro, declara uma das verdades mais profundas que um crente pode abraçar: minha força não vem de mim, minha força vem de Cristo. Essa frase não é um slogan de sucesso, é um testemunho de dependência. Não é um grito de autossuficiência, é um sussurro de rendição. Não é uma promessa de facilidade, é uma confissão de que Cristo sustenta mesmo quando o mundo desmorona. Pense nisso por um momento. Paulo acabava de dizer que aprendeu a estar contente em qualquer situação, em abundância e em escassez, em fome e em fartura, em liberdade e em prisão. Ele aprendeu um segredo espiritual: não importa o que ele tenha, enquanto tiver Cristo, ele está completo. Esse é o contexto que transforma a frase. Quando ele diz "tudo posso", o que realmente está dizendo é:
Tudo posso atravessar, tudo posso suportar, tudo posso enfrentar, porque Cristo é minha força. E sei que isso toca algo muito profundo no seu coração, porque você também já teve momentos em que sentiu que não podia mais. Dias em que o cansaço emocional pesou tanto que você quis desistir. Momentos em que você se viu enfrentando perdas, quebras, diagnósticos, traições, crises familiares, noites de choro silencioso. E você disse, não consigo. Deixa eu te dizer algo com muito amor. Você tinha razão. Suas forças não bastam. Seus recursos não são suficientes. Sua capacidade humana tem um limite muito real. Mas ali mesmo, na borda onde você sente que vai quebrar, Cristo te diz, eu posso. E se você está em mim, você também poderá, porque minha força flui em você. Essa é a essência desse versículo. Cristo suficiência, não autossuficiência. Não significa que você realizará tudo o que sonha, mas que poderá permanecer firme mesmo quando seus sonhos se quebram. Não significa que terá sucesso em tudo, mas que não desmoronará mesmo quando ventos fortes vierem. Não garante que você evitará a dor, mas garante que a dor não te destruirá. E eu amo a imagem que Jesus usa em João 15, quando diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Um ramo não pode produzir fruto por si mesmo, não pode permanecer vivo desconectado, pode ter boa intenção, pode querer persistir, mas sem a videira, sem a fonte, ele seca. Assim somos nós. Tentamos brilhar pelas nossas forças, mas sem Cristo nos apagamos. Tentamos ser fortes, mas sem Cristo nos quebramos. Tentamos carregar pesos impossíveis, mas sem Cristo afundamos. Com Ele, porém, a força flui como seiva. Com Ele, a vida volta a correr. Com Ele, a esperança se renova. Paulo entendeu isso profundamente quando ouviu a voz do Senhor lhe dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9. Preste atenção nessa frase. Deus não diz, meu poder se aperfeiçoa quando você é forte. Não diz, meu poder aparece quando você controla tudo. Diz, meu poder brilha quando você fica sem força e depende de mim. O que você vê como um ponto de quebra, Deus vê como um ponto de encontro. Onde você diz, já não posso, Deus diz, aqui começo eu. Por isso Paulo termina dizendo, quando sou fraco, então sou forte. Porque a força não é própria, é emprestada. É graça que sustenta, luz que sustenta, amor que sustenta. Agora, deixa eu te levar à prática espiritual que transforma essa verdade em experiência diária. É o método do sei então. Se eu enfrento uma crise emocional, então vou primeiro a Cristo antes de reagir. Se tenho medo do futuro, então oro antes de me preocupar. Se recebo uma má notícia, então respiro e digo, Senhor, isso eu enfrento na tua força, não na minha. Se alguém me fere, então lembro que minha força para perdoar vem dele. Se me sinto impotente, então declaro, Cristo, dá-me tua força porque a minha acabou. Faça isso hoje. Em qualquer tarefa difícil, pequena ou grande, diga baixinho, Senhor, isso eu faço com a tua força, não com a minha. Não importa se é uma prova, uma conversa difícil, uma decisão financeira, uma luta interna, uma tentação persistente, uma enfermidade desgastante. Cristo não te promete facilidade, te promete força. Não te oferece uma vida sem tempestades, te oferece ser tua rocha no meio delas. E quero te dizer algo com ternura, mas com convicção. Sei que às vezes você pensou que Deus não te dará mais do que você pode suportar. E quero corrigir isso com amor. A Bíblia nunca diz isso. Muitas vezes enfrentamos sim coisas que não podemos suportar, mas não as enfrentamos sozinhos. Deus nunca permitirá algo que você e Ele juntos não possam atravessar. Aí está a chave. Não é o seu limite, é a presença dEle. Não é sua resistência, é o poder dEle. Então hoje receba essa verdade como um abraço espiritual do Senhor. Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa carregar tudo sozinho.
Você não precisa fingir que consegue tudo. Cristo é sua força. Cristo é sua rocha. Cristo é seu sustento. Cristo é sua videira. Cristo é seu descanso. Cristo é sua vitória. E quando você começa a viver dessa dependência tão bonita, quando já não se apoia no seu próprio entendimento, nem na sua própria energia, algo começa a florescer dentro de você. Não é esforço humano, é fruto do Espírito, e Paulo descreve isso de uma maneira tão preciosa. Número 6, o fruto do Espírito, caráter transformado. Quando o amor de Deus realmente entra na sua vida, ele não fica apenas como uma emoção bonita ou como a lembrança de um culto especial. Esse amor, derramado pelo Espírito Santo no seu coração, começa a transformar seu caráter de dentro para fora. É isso que Gálatas 5:22 e 23 chama de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É um único fruto, uma única obra que se manifesta de diferentes formas. É a evidência de que Cristo vive em você e de que o amor dele já está mudando sua vida. Pense no primeiro aspecto, o amor. Não qualquer amor, mas o amor ágape, esse amor decidido, constante, que busca o bem do outro mesmo quando ele não merece. Quando o Espírito começa a agir em você, você se vê amando pessoas que antes apenas tolerava. Você se vê perdoando ofensas que antes teriam consumido seu coração. A alegria aparece como uma satisfação profunda que não depende das circunstâncias. Você pode estar passando por vales escuros e ainda assim, lá no fundo, existe uma chama de esperança que não se apaga, porque você sabe que não está só. A paz do Espírito não é ausência de problemas, é calma no meio deles. É aquela serenidade que te permite dormir mesmo quando o futuro não está claro, porque você confia em quem sustenta sua vida. A paciência se torna uma marca nova em você. Antes você explodia com facilidade, irritava-se por tudo, perdia a calma diante de qualquer provocação. Agora, pouco a pouco, você percebe que respira fundo, que escuta antes de responder, que não reage tão rápido. Não porque você seja perfeito, mas porque o Espírito está te treinando por dentro. A benignidade e a bondade aparecem em gestos concretos. Uma palavra de ânimo, uma mensagem enviada na hora certa, uma ajuda silenciosa, uma generosidade que ninguém vê, mas que Deus observa. A fé se aprofunda. Você não apenas crê que Deus existe, mas se apoia nele, confia em seu caráter, se firma em suas promessas, mesmo quando seus olhos veem o contrário. A mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É responder com calma quando te provocam. É não retribuir o mal com o mal. É ter a capacidade de dizer, eu poderia gritar, eu poderia me vingar, mas escolho o caminho de Cristo. E o domínio próprio talvez seja um dos frutos que você mais deseja. É a graça para dizer não ao que você sabe que te destrói. É conseguir parar antes de enviar aquela mensagem impulsiva, antes de se deixar levar por um desejo que depois traz culpa. O domínio próprio não é apenas força de vontade, é o Espírito fortalecendo sua vontade para alinhá-la ao coração de Deus. Eu sei que às vezes você olha para essa lista e pensa, eu nunca vou ser assim, nunca vou ser tão paciente, tão amoroso, tão cheio de domínio próprio. Mas deixa eu te lembrar algo muito importante. Esse fruto não é resultado do seu esforço isolado, é obra do Espírito em você. Você coopera, ele transforma. Você dá passos pequenos, ele faz a obra profunda. Não é sobre mudar da noite para o dia, é sobre caminhar um dia de cada vez, um passo de cada vez, um 1% santo a cada dia. Esse 1% santo pode ser muito simples, 1% de amor. Hoje você vai cumprimentar com sinceridade aquela pessoa que sempre ignora. 1% de paciência. Hoje você vai contar até 10 antes de responder quando se sentir provocado.
um 1% de bondade. Hoje você vai fazer um ato de serviço por alguém sem esperar nada em troca. Um 1% de domínio próprio. Hoje você vai desligar o dispositivo 10 minutos mais cedo para ter um momento de oração. São gestos pequenos, mas o Espírito usa esses passos para formar em você o caráter de Cristo. A Bíblia compara o justo a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, em Salmo 1:3. Uma árvore não cresce de repente. Ela cresce dia após dia, às vezes em silêncio, enquanto suas raízes se aprofundam. Assim também você, ligado a Cristo como o ramo à videira, como diz João 15:4-5, vai dando fruto no tempo certo. Mesmo que você não veja mudanças enormes imediatamente, o Espírito está agindo em cada pequena decisão, em cada sim a Deus, em cada não à carne. E esse fruto não é apenas para que você se sinta melhor, é para abençoar outros, para que quem está ao seu redor possa provar um pouco do amor de Deus através da sua vida. E eu amo como Gálatas diz, contra essas coisas não há lei. Quando o fruto do Espírito cresce em você, você começa a viver a vontade de Deus quase naturalmente. Não porque alguém te obriga de fora, mas porque o Espírito te impulsiona por dentro. Amar, perdoar, servir, ser paciente, ser manso, vai se tornando seu novo jeito de ser, sua nova normalidade, seu novo estilo de vida. Então não desanime se você ainda luta, se vê defeitos, se cai. O importante é que você não desista, que continue permitindo que o Espírito trabalhe no seu coração, que continue caminhando nesse 1% santo a cada dia. Porque esse fruto do Espírito não é para viver confortavelmente, mas para uma missão. A vida cristã não é um passeio, é uma corrida e também uma batalha. Número 7. Lutar o boa batalha. Fidelidade até o fim. Quando você chega a esta parte do caminho, quando já viveu alegrias, perdas, batalhas, cicatrizes e vitórias silenciosas, começa a entender o que realmente importa. Não são as conquistas visíveis, não são os aplausos, não é a fama nem o conforto. O que realmente tem valor é poder olhar para trás com paz no coração e dizer, como Paulo disse em sua última carta, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Isso está em 2 de Timóteo 4:7. Que declaração tão profunda, que forma tão gloriosa de se despedir deste mundo. Paulo não exibe títulos, não mostra troféus, não lamenta o que não teve. A única coisa que ele menciona é fidelidade. E essa fidelidade é a prova mais bela de que o amor de Deus transformou sua vida. Deixa eu te dizer algo com todo o meu coração. Você também está em uma carreira que não se mede por velocidade, mas por perseverança. Uma carreira que não se vence com força humana, mas com dependência de Cristo. Uma carreira onde cada passo, até os passos lentos, contam diante dos olhos de Deus. E eu sei que há momentos em que você mesmo sente que seu tempo já passou, que você não tem mais nada a oferecer, que suas forças já não são as mesmas. Mas escute bem, enquanto você respirar, a corrida continua. Enquanto seu coração bater, Deus tem propósito para você. Sua oração ainda importa, seu testemunho ainda semeia, sua fidelidade ainda fala a gerações que talvez você nem conheça, mas que um dia agradecerão sua constância. Paulo escreveu essas palavras desde a prisão, aguardando uma sentença injusta. Nada era confortável, nada parecia promissor, e ainda assim, seu coração estava em paz. Por quê? Porque ele sabia que tinha sido fiel, porque entendia que o boa batalha não era qualquer luta, mas aquela que tem valor eterno. Ele não lutava por orgulho, não lutava para ter razão, não lutava por algo passageiro. Lutava pela fé, por manter sua confiança em Deus, por permanecer firme quando tudo parecia desmoronar. E você também é chamado para essa batalha. Não para uma batalha de violência, mas para uma batalha de fidelidade.
Uma batalha onde o inimigo tenta te desanimar, onde as provas tentam te confundir, onde o tempo tenta te desgastar, mas onde o amor de Deus te sustenta até o fim. Essa corrida também é uma maratona, não um pequeno sprint. Exige paciência, resistência, foco. Hebreus 12, 1 e 2 nos convida a correr com os olhos fitos em Jesus, deixando de lado todo o peso que atrapalha. Isso significa que você não corre sozinho, que não é você contra o mundo. Cristo corre com você, te levanta quando cai, te dá fôlego quando você sente que não pode mais continuar. E esse fôlego vem do amor que Ele derrama sobre sua vida. Esse amor te lembra que sua história não é definida pelos seus erros, mas pela graça que te sustentou. Esse amor te impulsiona a continuar quando seu corpo, sua mente ou seu coração querem desistir. Pense por um momento no legado que você está construindo. Não o legado material, mas o espiritual. Os gestos de fé que seus filhos ou netos viram. As vezes em que você orou por eles quando nem sabiam que precisavam. As lágrimas que derramou diante de Deus pedindo proteção por eles. Os atos de perdão que custaram, mas semearam paz. Tudo isso constrói um legado eterno. E talvez você ache que ninguém vê, mas Deus vê. E é Ele quem guarda aquela coroa da justiça de que Paulo fala em 2 de Timóteo 4:8, para todos os que amam sua vinda e permanecem fiéis. E se hoje, enquanto você lê estas palavras, sente que falhou, que se desgastou, que sua fé enfraqueceu, quero que saiba algo: você ainda pode terminar bem. Não importa como começou sua carreira, o que importa é como você a termina. E Deus te oferece força para continuar. Seu amor não te abandona na última volta. Sua graça não se retira quando você se cansa. Pelo contrário, é justamente nesse momento que Ele mais te sustenta. Por isso, hoje quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Pegue um papel, um cartão, um caderno e escreva algumas linhas para alguém que você ama, um filho, um neto, um irmão na fé. Conte a essa pessoa o que Deus fez na sua vida. Deixe um testemunho escrito, uma semente espiritual, um rastro da sua fé. Esse pequeno ato pode marcar gerações, pode ser luz para alguém que um dia estará lutando como você lutou. E agora, deixe seu coração orar comigo. Senhor, quero terminar bem minha carreira. Dá-me fidelidade até o último suspiro. Ajuda-me a guardar a fé em todo momento. Sustenta meu coração quando minhas forças falharem. Que minha vida seja um legado do teu amor e da tua graça. E quando eu chegar à meta, que eu possa te ver com alegria e ouvir tuas palavras. Muito bem, servo fiel. Amém. Porque a vida cristã não se vive apenas nos grandes momentos. Também se vive no cotidiano, passo a passo, com os olhos fixos em Cristo, até mesmo no seu trabalho, até mesmo no simples de cada dia. Número 8. Servir ao Senhor no cotidiano. Há uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vive seus dias. O que você faz a cada dia, mesmo que pareça pequeno ou rotineiro, pode se tornar adoração se você o fizer para o Senhor. Colossenses 3:23 diz que tudo o que você fizer, faça de coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso significa que seu trabalho não é apenas trabalho, é oferta, é serviço, é resposta de amor àquele que te amou primeiro. Quando você recebe o amor de Deus e entende que pertence a Ele, sua maneira de enxergar as tarefas cotidianas muda por completo. Eu sei que muitas vezes você sente que o que faz não importa. Lavar pratos, cozinhar, limpar a casa, cuidar de crianças, atender enfermos, trabalhar longas horas diante de um computador, suportar chefes difíceis, repetir a mesma rotina dia após dia. E você pensa, isso conta para Deus? Isso tem algum valor espiritual? E o Senhor hoje te responde, sim, conta. Sim, tem valor se você fizer para mim.
porque ele não olha apenas o palco da igreja ou o momento da adoração. Ele olha o coração com o qual você varre o chão, com o qual faz aquele relatório, com o qual atende um cliente, com o qual arruma uma cama ou acompanha um idoso. Se você faz por amor a ele, isso é adoração. O problema é que, por natureza, buscamos aprovação humana. Trabalhamos para que nos valorizem, para que nos aplaudam, para que nos reconheçam. E quando ninguém faz isso, nos sentimos frustrados, invisíveis, inúteis. Mas quando o amor de Deus entra no seu coração, ele te convida a uma mudança de motivação. Você já não trabalha principalmente para agradar pessoas, trabalha para agradar Cristo. Já não se define pelo salário, nem pelo cargo, nem pelos obrigado que recebe, mas pelo olhar do seu Senhor, que vê tudo, inclusive o que ninguém mais vê. Imagine por um momento suas mãos fazendo algo muito simples, lavando um prato, escrevendo uma mensagem, dobrando roupas, segurando a mão de alguém enfermo. Agora, imagine uma luz suave, a presença de Deus envolvendo essa cena. Aos olhos do mundo é algo insignificante. Aos olhos de Deus, se você faz com amor e para Ele, é um ato santo. Assim como o pão e o vinho, tão comuns, se tornam símbolos sagrados quando são apresentados diante do Senhor. Assim também seu trabalho comum se torna adoração quando você o consagra a Ele. Colossenses 3, 23 e 24 acrescenta que do Senhor você receberá a recompensa. Não diz que você sempre a receberá aqui, em forma de aplausos ou promoções. Diz que há uma recompensa eterna, que Ele não é injusto para esquecer sua obra, seu esforço, suas madrugadas, suas noites sem dormir por amor. Isso cura o coração que se sente pouco valorizado. Se ninguém te agradece, Deus vê. Se ninguém reconhece seu esforço, o céu registra. Você não está trabalhando em vão quando trabalha para Cristo. E aqui entra algo muito prático que você pode começar a fazer desde hoje. Antes de iniciar uma tarefa, qualquer uma, grande ou pequena, diga com seus lábios: Senhor, isso é para ti, que meu trabalho te glorifique. Se você vai limpar a casa, diga. Se vai entrar em uma reunião difícil, diga. Se vai cozinhar para sua família, diga. Se vai estudar, cuidar de alguém, fazer algo rotineiro, diga. Essa pequena oração muda o foco do seu coração. Você deixa de ver como tenho que fazer isso e começa a ver como posso te oferecer isso, Senhor. Você vai perceber algo. Quando trabalha como para o Senhor, sua atitude muda. Você deixa de fazer as coisas de má vontade, deixa de reclamar tanto, começa a colocar excelência mesmo quando ninguém está olhando. Porque você já não trabalha para o olhar humano, trabalha diante do olhar de Deus. E isso traz paz. As opiniões alheias já não te aprisionam tanto. As críticas injustas pesam menos. A ingratidão dos outros já não te fere tanto. Seu coração se ancora numa verdade: eu sirvo a Cristo. Ele me vê, Ele sabe, Ele recompensa. E isso também dignifica sua identidade. Você não é só dona de casa, só empregado, só cuidador, só aposentado. Você é servo de Cristo naquele lugar específico, naquele turno, naquela estação da vida. Ele te plantou ali com propósito. Talvez você nunca pregue de um púlpito, mas prega com a forma como trabalha, com a fidelidade com que cumpre o que te cabe, com a atitude que demonstra quando ninguém te aplaude. Há pessoas que conhecerão o amor de Deus, porque o verão refletido na maneira como você serve, sem murmurar, como trabalha com integridade, como sorri até no rotineiro. Quero te encorajar a fazer hoje uma prática espiritual concreta. Escolha uma tarefa que normalmente você faz sem vontade, uma que quase sempre te pesa. Antes de fazê-la, feche os olhos por um momento e diga ao Senhor: eu te entrego isso. Não faço por obrigação, faço como oferta para ti. Dá-me graça para fazê-lo com amor. E enquanto você faz, lembre-se, Jesus está presente, te olhando com amor, recebendo esse ato como adoração. Porque se cada dia,
cada tarefa, cada gesto pode se tornar uma oportunidade de adorar. Então, você precisa aprender a viver nessa sintonia constante com Deus. E Paulo nos ensina como, número 9, alegria, oração e gratidão constantes. Há um ritmo espiritual que transforma completamente a maneira como você vive o seu dia. E Paulo o resume em 3 frases que parecem simples, mas carregam uma profundidade incrível. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em tudo. 1 de Tessalonicenses 5:16 ao 18 não descreve uma vida perfeita, descreve uma vida em sintonia constante com Deus. E quando você recebe o amor do Senhor e permite que esse amor te sustente, esses 3 mandamentos deixam de parecer cargas impossíveis e começam a fluir como uma respiração espiritual. Talvez hoje você se pergunte como pode estar sempre alegre se está passando por provações, se seu coração está ferido, se você se sente cansado ou confuso. Deixa eu te dizer algo com muita ternura. A alegria de que a Bíblia fala não é um sorriso forçado, nem um otimismo superficial. Não é negar a realidade difícil. É uma convicção profunda que nasce no seu espírito quando você sabe que Deus está com você, aconteça o que acontecer. É o eco daquela certeza em Romanos 8:38. Nada pode te separar do seu amor. Quando essa verdade entra no seu coração, mesmo no meio da dor, existe uma luz. Mesmo no meio da noite, existe uma esperança suave que te sustenta. A alegria cristã não depende do clima emocional do dia, depende da fidelidade eterna de Deus. Depois Paulo diz, orem sem cessar. E talvez você pense, como faço isso se tenho tantas coisas para fazer? Como posso orar o dia inteiro se preciso trabalhar, atender responsabilidades, resolver problemas? Olha, não se trata de ficar de joelhos o dia todo, nem de falar em voz alta o tempo inteiro. Orar sem cessar significa viver com o coração voltado para Deus, como se sua alma fosse uma rádio sempre ligada, sintonizada na presença do Senhor. É aprender a falar com Ele através de pequenos sussurros ao longo do dia. Senhor, me dá paciência. Senhor, obrigado por isso. Senhor, te entrego isso que me preocupa. É reconhecer sua presença enquanto você caminha, enquanto cozinha, enquanto espera numa fila, enquanto trabalha. É um fluxo contínuo, suave, natural, como respirar espiritualmente. Não é uma obrigação, é um relacionamento vivo. Quando você recebe o amor de Deus, orar deixa de ser um ritual e se torna uma conversa espontânea. Depois Paulo acrescenta, deem graças em tudo. Não diz por tudo, porque há coisas que doem, coisas que não vêm de Deus, coisas que não celebramos, mas diz em tudo, porque mesmo nos momentos mais difíceis, você pode encontrar um motivo para agradecer. A força que Ele te dá, a paz que sustenta sua mente, as pessoas que te acompanham, a esperança eterna que nunca te abandona. A gratidão é um ato de rebeldia contra o desânimo. É olhar a vida a partir da perspectiva do céu e lembrar que Deus está agindo mesmo quando você não entende como. O bonito desses 3 elementos é que eles se alimentam entre si. A alegria te leva a orar mais. A oração desperta gratidão. A gratidão reforça a alegria. É um círculo santo que mantém seu coração ancorado em Deus, mesmo no meio das tempestades. E não se trata de fazer tudo perfeito, mas de fazer real. Para tornar isso prático, quero te dar uma pequena regra de vida, uma micro-rotina espiritual que você pode começar hoje mesmo. Ao acordar, antes de olhar o celular ou pensar nos seus afazeres, sussurre, Senhor, este dia é teu, escolho a alegria. Durante suas tarefas, quando lavar um prato, quando se sentir pressionado, quando tiver que tomar uma decisão, pare um segundo e diga, Senhor, estou contigo. Você não precisa de uma oração longa, basta um olhar do seu coração para Ele. E ao se deitar, antes de fechar os olhos, pense em 3 coisas daquele dia e diga,
Obrigado, Senhor. Mesmo que tenha sido um dia difícil, sempre haverá algo pelo que agradecer. Um abraço, uma palavra, um respiro, uma força inesperada. Eu sei que talvez você pense que isso é difícil, que seus problemas são grandes demais, que sua mente se distrai rápido demais. E está tudo bem. Lembre-se de que Deus não te pede perfeição, Ele te pede coração. Ele conhece suas lutas, suas feridas, seu cansaço. Ele sabe que você já chorou em silêncio. Ele sabe que há dias em que você tenta orar, mas sente que não consegue mais. Mas o amor dele não muda e a paciência dele contigo é infinita. Ele não espera um coração impecável, ele espera um coração disposto. A vida em sintonia com Deus não é um esforço forçado, é o fruto de um coração que foi amado e que aprende pouco a pouco a responder a esse amor. E quando você começa a viver assim, de dentro para fora, algo extraordinário acontece. Sua fé se fortalece e sua vida muda. E essa vida em sintonia constante com Deus não fica só dentro de você. Ela também transforma sua maneira de viver em um mundo que precisa ver a luz de Cristo em você. Porque a graça que você recebe te chama a viver de forma diferente, a refletir o amor de Deus em tudo o que você faz. Número 10. Graça que salva e ensina, vida piedosa. Quando você ouve a palavra graça, talvez a primeira coisa que venha à sua mente seja perdão, misericórdia, uma segunda chance. E é verdade. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Essa graça alcançou a sua vida quando você menos merecia, te tirou do lodo, te lavou, te perdoou. Mas a palavra não para aí. Tito 2,12 acrescenta algo poderoso. Essa mesma graça nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, a graça de Deus não só te livra do castigo do pecado, ela também te treina para viver uma vida nova. A graça não é apenas uma porta de entrada, é também um mestre paciente que caminha com você dia após dia. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes reduzimos a graça a um simples "Deus me perdoa" e pronto. E sem perceber, usamos isso como desculpa para continuar iguais. Mas a graça verdadeira não funciona assim. A graça não te diz, faça o que quiser, Deus te ama do mesmo jeito. A graça se aproxima de você, te abraça, te limpa e depois te sussurra ao ouvido. Você não precisa continuar vivendo como antes. Agora você pode viver de outra maneira. A graça te salva sim, mas também te ensina, te corrige, te fortalece, te transforma. Por isso Romanos 6, 1 e 2 pergunta: continuaremos pecando para que a graça abunde? De modo nenhum. Se o amor de Deus realmente entra no seu coração, algo dentro de você começa a mudar. O processo que a Bíblia descreve é uma verdadeira mudança de mente e de coração. Primeiro, ver. A graça abre os seus olhos para que você enxergue o que antes justificava. Atitudes, hábitos, palavras, relacionamentos, prioridades que antes pareciam normais, de repente, à luz do amor de Deus, se revelam como impiedade, como algo que não combina com a nova vida que Ele te deu. Não é condenação, é clareza. É como se o Espírito acendesse a luz em um quarto que estava escuro. Depois vem o doer-se. Não uma culpa que te esmaga, mas uma dor saudável, um arrependimento verdadeiro. Senhor, percebo que tenho vivido segundo o mundo, que me deixei levar por desejos que me afastam de ti, que chamei de normal, coisas que ferem o teu coração. Essa dor é sinal de vida espiritual. Um coração morto não sente nada, um coração vivo sente. E quando você sente esse pesar diante de Deus, não é para te afundar, é o início da cura. Depois vem decidir. A graça não te deixa parado no sinto muito. Ela te leva a tomar decisões concretas, renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, escolher a sobriedade, a justiça e a piedade. Sóbria.
Uma mente clara, não dominada por excessos, vícios, impulsos. Justa, uma vida que busca fazer o que é correto diante de Deus e diante dos outros. Piedosa, um coração que vive consciente da presença de Deus, que deseja agradá-lo em tudo. Isso é profundamente contracultural. Enquanto o mundo exalta o egoísmo, o prazer sem limites, a impureza, a mentira e o orgulho, a graça te convida a caminhar na direção oposta, não por moralismo frio, mas por amor àquele que te amou primeiro. Talvez você pense, eu não consigo viver assim, já tentei e sempre volto ao mesmo. E você tem razão em uma coisa, sozinho você não consegue. Por isso a chave está em entender que a graça não é apenas uma mensagem, é um poder. 2 de Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa novidade de vida não é produzida por sua força de vontade, é produzida por Deus em você através do seu Espírito. A graça te capacita a dizer não ao que antes te dominava e sim ao que antes parecia impossível. Quero te convidar a fazer algo bem concreto hoje. Peça ao Espírito Santo que te mostre uma área específica da sua vida onde você tem se conformado ao mundo. Talvez uma forma de falar, um relacionamento, um hábito oculto, uma atitude de orgulho, uma prática que você sabe que não honra a Deus. Não negue, não maquie. Olhe para isso à luz da graça. Dor saudável, não condenação. Depois diga ao Senhor: Pai, não quero continuar assim. Tua graça me alcançou. Teu amor me salvou. Ensina-me a renunciar a isso. Dá-me força para tomar decisões novas. E dê um passo concreto. Procure ajuda. Corte algo. Mude uma rotina. Desligue aquilo que te tenta, abra espaço para o que alimenta o seu espírito. Lembre-se disso, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso inclui você, com sua história, suas quedas, suas lutas e seus anos. Ninguém está fora do alcance da graça, ninguém está tão longe que ela não possa chegar, ninguém está tão quebrado que ela não possa restaurar. O mesmo amor que te perdoa é o amor que te levanta, que te forma, que te sustenta, enquanto você aprende a viver de maneira diferente. E para viver dessa forma contracultural, para caminhar de modo sóbrio, justo e piedoso, em meio a um mundo que anda na direção contrária, você precisa de algo mais do que boas intenções. Você precisa que Deus renove a sua maneira de pensar. Número 11. Não se conformar com o mundo, renovação da mente. Quando Paulo escreve em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele revela um dos segredos mais profundos da vida espiritual. A mudança verdadeira começa na mente, não começa nas circunstâncias, nem no exterior, nem no que te rodeia, mas no que você pensa, em como interpreta, na voz que governa seus pensamentos. E deixa eu te dizer algo do coração de Deus para você. Se você permitir que o amor dele renove a sua mente, sua fé se fortalecerá e toda a sua vida mudará. Eu sei que você vive bombardeado por mensagens constantes que tentam moldar sua forma de pensar. Seja bem-sucedido, não importa quem você machuque, seu valor depende do que você tem. O importante é seguir seus desejos sem limites. A verdade é relativa. Dia após dia, o mundo tenta empurrar sua mente para um molde que não vem de Deus. E às vezes, sem perceber, você começa a pensar segundo essas vozes. Você se compara, se frustra, se enche de ansiedade, duvida da sua identidade, questiona seu propósito, teme o futuro. É normal sentir isso, mas você não foi chamado para ficar aí. O Senhor te convida a viver uma metamorfose interna, como a lagarta que se fecha em sua crisálida e com o tempo emerge como borboleta. A transformação espiritual funciona da mesma forma. Não é maquiagem externa. É uma mudança profunda que nasce na mente renovada pelo Espírito. Essa renovação não acontece de uma vez só.
Não é um evento, é um processo contínuo. Assim como um software precisa de atualizações constantes para funcionar bem, sua mente precisa ser repetidamente alinhada com a palavra de Deus. E é aqui que o amor do Senhor entra em ação. Quando você recebe o amor dele, sua graça começa a reescrever pensamentos que foram marcados por feridas do passado, por mentiras internas, por vozes externas que te fizeram acreditar em coisas falsas sobre Deus, sobre você mesmo e sobre a vida. A palavra te limpa, te corrige, te afirma. Em Efésios 4, 22 ao 24, Paulo diz que devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo, criado segundo Deus. Isso acontece enquanto sua mente é renovada. Quero que você imagine por um momento que sua mente é como um quarto. Alguns cantos estão cheios de poeira, pensamentos de medo, de culpa, de desânimo. Em outros, há coisas que não deveriam estar lá. Ideias do mundo, mentiras que te fizeram acreditar que você não vale nada, que não vai mudar, que Deus está distante. Romanos 12:2 é o convite de Deus para abrir as janelas e deixar a luz entrar. Não para te envergonhar, mas para te curar. Não para te julgar, mas para te libertar. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. E quando sua mente se alinha com essa verdade, sua vida começa a caminhar nessa direção. A renovação da mente também implica meditar na palavra. Não apenas lê-la como mais um texto. É ler um versículo, parar, perguntar qual parte do seu coração precisa dessa verdade, orar sobre isso, repeti-lo quando um pensamento mundano voltar. Filipenses 4:8 diz que devemos pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Isso não é poesia espiritual, é uma estratégia divina para transformar sua vida na raiz. Olha, eu sei que às vezes você se sente preso em pensamentos que parecem incontroláveis. Talvez seja ansiedade. E se eu não der conta? Talvez seja condenação. Falhei demais, Deus não me ouve mais. Talvez seja solidão. Ninguém me entende, ninguém está comigo. Talvez seja comparação. Não sou suficiente. Deixa eu te dizer algo com voz de pastor e amigo. Esses pensamentos não vêm de Deus. Ele nunca te fala a partir do medo, da vergonha ou do abandono. Ele te fala a partir do amor, da verdade e da esperança. Quando o Senhor te diz, não se conforme com este mundo, não é uma exigência pesada, é um chamado para te libertar de ideias que te machucam. Quero te dar uma prática simples, mas profundamente transformadora. Hoje, identifique um pensamento que você tenha aceitado como normal, mas que não honra a Deus. Pode ser um pensamento sobre você mesmo, sobre seu futuro ou sobre seu valor. Procure-o nas Escrituras. Encontre um versículo que responda a essa mentira. Quando o pensamento voltar, não lute com força humana, responda com a verdade, diga, não, Deus diz outra coisa, e repita essa verdade até que ela se firme no seu coração. A transformação chega quando a palavra ocupa os espaços onde antes havia medo. Quando o Espírito Santo fala mais alto que a cultura. Quando o amor de Deus define suas decisões, seus hábitos e seus pensamentos. Uma mente renovada se torna uma vida renovada. E essa mente iluminada pela verdade também começa a ver o corpo, a vida e cada decisão diária sob uma luz diferente. Porque tudo o que você é começa a se alinhar com a vontade boa, agradável e perfeita do Pai. Número 12. Seu corpo, templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que seu corpo é templo do Espírito Santo, não está usando uma metáfora bonita nem uma frase espiritual para te motivar. Está revelando uma verdade profunda, uma realidade que muda a maneira como você se vê, vive e se relaciona consigo mesmo. Ouça bem, Deus decidiu habitar em você. Não em um edifício, não em um lugar geográfico, não em uma estrutura material, mas no seu próprio corpo. Quando você recebe o amor e a salvação dele, ele faz de você sua morada sagrada.
Pense nisso por um momento. O templo, na história de Israel, era o lugar mais santo, o lugar onde a glória de Deus descia. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Era um espaço separado, reverente, cheio de luz dourada, símbolo da presença divina. E agora, pela obra de Cristo, esse templo é você. Sua vida, seu corpo, suas mãos, seus passos, sua respiração, tudo se torna espaço sagrado onde Deus habita. Isso não é para te encher de medo nem de culpa, mas para te lembrar do seu valor. Você não é uma casualidade. Você não é um objeto. Você não é uma máquina. Você é morada viva do Espírito Santo. Paulo diz que fomos comprados por preço. Esse preço é o sangue de Cristo derramado na cruz. Quando alguém compra algo valioso, cuida, protege, trata com honra. E se você foi adquirido pelo próprio Deus a um custo tão alto, isso significa que sua vida tem um valor incalculável. O mundo pode te fazer sentir pequeno, insuficiente, marcado por erros do passado. O inimigo pode sussurrar que você não vale, que não muda, que já não tem propósito. Mas a cruz contradiz todas essas mentiras. O sangue de Jesus determina seu valor. Ele não compra lixo, ele redime tesouros. E aqui vem a parte importante. Se seu corpo pertence a Deus, então o que você faz com ele importa. Não por condenação, mas por identidade. Você não é seu próprio dono, você é mordomo. Deus te confiou seu corpo não para que você o negligencie, nem para que o maltrate, nem para que o entregue ao que contamina sua alma. Ele te deu para que você o use como instrumento de glória, serviço e amor. Por isso, Paulo fala de pureza, não como uma regra fria, mas como uma resposta natural a quem vive dentro de você. Quando seu corpo é templo, então a pureza sexual já não é um peso, é proteção, é honrar o sagrado, é cuidar da habitação onde Deus descansa. Isso também inclui o cuidado físico. Não para cair na idolatria do corpo, essa obsessão moderna pela aparência perfeita, mas para honrar a vida que Deus te deu. Dormir bem, se alimentar com gratidão, se mover, descansar, sarar. Tudo isso também é espiritual. Deus não quer que você se destrua, nem que ignore sinais de esgotamento, nem que trate seu corpo como algo descartável. Ele quer que você o cuide como quem cuida de um objeto valioso emprestado. Como quando alguém te confia um instrumento musical caro, um carro que não é seu, uma joia de família. Você o trata com reverência porque não te pertence. Assim também seu corpo não te pertence, mas te foi confiado. E se falamos do uso do corpo, também falamos de propósito. Suas mãos podem servir, levantar o caído, abraçar o triste, construir. Seus pés podem levar paz, levar ajuda, levar boas novas. Sua voz pode consolar, abençoar, declarar verdade. Cada parte de você foi desenhada não apenas para existir, mas para glorificar aquele que habita em você. Quero te dizer algo com tom pastoral, sem condenação. Sei que vivemos em um mundo que confunde tudo. Alguns desprezaram seu corpo por anos, outros o idolatraram. Alguns caíram em hábitos nocivos, outros se sentiram sujos ou indignos. Mas a verdade de Deus é esta: seu corpo importa, é sagrado. E mesmo que você carregue cicatrizes ou erros do passado, Deus não se envergonha de habitar em você. Ele restaura, Ele limpa, Ele dignifica. Seu amor não apenas te salva, te transforma de dentro para fora. Hoje te convido a fazer algo simples. Agradeça a Deus pelo seu corpo, mesmo que não seja como você gostaria, mesmo que tenha dores, mesmo que tenha história. Agradeça porque Ele vive em você. Depois peça que Ele te ensine a honrá-lo com decisões concretas. Talvez evitar uma tentação, descansar melhor, comer com sabedoria, dizer não a algo que te faz mal, dizer sim a algo que te cura. Faça isso não por obrigação, mas por amor. Porque quando você recebe o amor de Deus, sua fé se fortalece e sua vida muda. Inclusive na forma como você se vê,
se cuida e se entrega a Ele. E lembre-se, este corpo que agora você cuida como templo não está sozinho. Ele está em plena batalha espiritual. Mas não tema, porque Deus já preparou para você uma armadura completa para enfrentar cada batalha. Número 13. Armadura de Deus, batalha espiritual. Cuidar do seu corpo como templo de Deus e renovar sua mente com a palavra dele é essencial, mas não suficiente se você não reconhecer algo mais profundo. Você está no meio de uma batalha espiritual real. Quer você goste ou não, saiba ou não, há uma guerra invisível sendo travada ao redor da sua vida, da sua família, da sua mente e do seu coração. Por isso, a palavra de Deus, em Efésios 6, 10 e 11, te diz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Ouça bem, não se trata de você ser forte. Trata-se de aprender a viver vestido com a força de Cristo. Sei que muitas vezes você sente que algo te ataca por dentro. Pensamentos de condenação que aparecem sem motivo, tentações que voltam repetidamente, desânimo que cai sobre você sem explicação, medo do futuro, angústia na noite. Você não está imaginando coisas. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, não é somente contra pessoas, circunstâncias ou problemas visíveis, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. Por isso você se cansa tanto quando tenta lutar apenas com a sua força humana. Essa batalha não se vence com pensamento positivo, nem com força de vontade, se vence no Senhor, com sua armadura, com seu poder. Deus não te deixou desprotegido. Por amor, Ele te deu uma armadura completa. Não é de ferro nem de bronze, é espiritual, porém mais real que qualquer metal. Ele te oferece o cinto da verdade para rodear sua vida. Em um mundo cheio de mentiras, confusão e doutrinas distorcidas, você precisa da verdade de Cristo abraçando sua mente e seu coração. A verdade é o que sustenta todo o restante. Quando o inimigo te sussurra que você não vale, que Deus já se cansou de você, a verdade da palavra responde: você é amado, é perdoado, foi comprado por preço. Quando você recebe o amor de Deus, sua verdade se torna cinto que não te deixa andar solto nem dividido. Depois vem a couraça da justiça. Não é a sua justiça, não são seus méritos, é a justiça de Cristo que cobre seu coração. Quantas vezes o acusador vem te lembrar do seu passado, seus fracassos, suas quedas? Ele aponta o dedo e diz: você não merece o amor de Deus. Mas a couraça da justiça responde: não estou de pé pelo que fiz, mas pelo que Cristo fez. Essa couraça protege suas emoções, seus afetos, te guarda da culpa destrutiva e te permite viver em gratidão em vez de viver envergonhado. Deus também calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. São esses sapatos espirituais que te fazem caminhar com propósito. Você não caminha como quem não sabe para onde vai, nem foge do conflito. Você caminha levando paz. Onde há fofoca, você leva reconciliação. Onde há ódio, você leva perdão. Onde há desesperança, você leva uma palavra de vida eterna. Sua vida se torna mensagem ambulante, carta viva do amor de Deus. A palavra fala do escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos de fogo do maligno. Esses dardos são pensamentos, sugestões, tentações, medos que o inimigo lança à distância para te ferir. Quando você decide crer em Deus, acima do que vê, quando se firma em seu amor e em suas promessas, esse escudo se levanta e os dardos se apagam. A fé não é sentimento, é decisão de confiança. E cada vez que você escolhe confiar, está levantando seu escudo um pouco mais alto. Sobre sua cabeça, Deus coloca o capacete da salvação. Ele protege sua mente, seus pensamentos, sua identidade. Saber que você é salvo pela graça, que seu nome está escrito no céu, que nada pode te separar do amor de Deus, te dá uma segurança que o inimigo não pode quebrar.
Quando a dúvida tenta entrar, o capacete a impede. Quando o medo da morte aparece, o capacete da salvação te lembra: em Cristo tenho vida eterna, e em sua mão Deus coloca a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não apenas se defende, você avança. Com a palavra declarada, crida e obedecida, você corta mentiras, derruba fortalezas, abre caminho em meio à escuridão. O próprio Jesus no deserto venceu a tentação respondendo com: está escrito. Quando você toma a Bíblia, não só como livro, mas como arma viva, sua fé se fortalece e sua vida muda. Quero te convidar a algo muito prático. Cada manhã, antes de sair, antes de olhar o telefone, antes de deixar o mundo falar com você, tire um momento para orar assim: Senhor, hoje eu me fortaleço em Ti e na força do Teu poder. Cingo minha vida com Tua verdade, visto a couraça da Tua justiça, calço os sapatos da Tua paz, levanto o escudo da fé, coloco o capacete da salvação e tomo a espada da Tua palavra. Não vou na minha força, vou na Tua. Faça isso com calma, com fé, como quem realmente se veste para o dia. Sei que às vezes você sente que existem forças invisíveis contra você, que por mais que tente avançar, algo te puxa para trás. Você não está louco, não está sozinho e não está desarmado. Deus te ama tanto que não apenas te salvou, Ele também te equipou. Ele te deu armadura, te deu armas espirituais, te deu o seu Espírito Santo. Quando você recebe esse amor e aprende a caminhar vestido com essa armadura, sua fé se fortalece, seu coração se firma e sua vida começa a refletir vitória, mesmo em meio à luta. E lembre-se de algo muito importante. Nessa batalha, uma das armas mais poderosas que você tem é a humildade. Porque o orgulho te deixa exposto, mas a humildade te guarda debaixo da mão poderosa de Deus. Número 14. Humildade e unidade em comunidade. Nesta batalha espiritual, onde você aprende a se vestir com a armadura de Deus, existe uma arma que não faz barulho, que não se vê, que não intimida à primeira vista, mas que destrói mais ataques do inimigo do que qualquer outra: a humildade. E por isso, a palavra em Filipenses 2, 3 e 4 te chama a não fazer nada por contenda ou vanglória, mas com humildade, considerando os outros superiores a você mesmo. Ouça bem, esse chamado não é para te diminuir, é para te libertar. É para quebrar correntes de orgulho, de comparação, de competição, que tantas vezes roubam tua paz e tua alegria. Eu sei que às vezes é difícil se alegrar quando alguém recebe o reconhecimento que você esperava. É normal que o coração humano sinta aquela pontada de "e eu?", ou quando alguém prospera mais rápido do que você, ou quando o outro recebe uma bênção pela qual você orou por anos, você sente aquela mistura de tristeza e frustração. Você não está sozinho nesse sentimento. Todos nós já estivemos ali. Mas é aí que a humildade se torna um remédio espiritual. A humildade não te diz "você não vale". A humildade te diz "o teu valor não depende de se destacar". E quando essa verdade entra no seu coração, algo muda profundamente. Você já não precisa provar nada, já não compete com ninguém, já não vive buscando aplausos que duram apenas alguns segundos. Você começa a viver para agradar a Deus, não para impressionar pessoas. A Bíblia fala de dois perigos que destroem a comunidade: a contenda e a vanglória. A contenda é aquela luta interna por sobressair, por ter a última palavra, por ser o mais visto. A vanglória é aquela necessidade de que outros reconheçam o que você faz. E ambas são armadilhas do inimigo, porque geram divisão, ciúmes, crítica, comparação, fofocas, distanciamentos. A humildade, ao contrário, constrói pontes. A humildade te permite olhar para os outros e dizer: eles também importam, suas lutas também contam, seus dons também são valiosos. Isso não te rebaixa, te eleva. Te eleva à posição de Cristo, que sendo Deus, se fez servo.
E aqui é onde você e eu podemos parar e fazer perguntas que revelam a verdade do coração. Você busca se destacar ou servir? Como reage quando alguém recebe um reconhecimento que você esperava? Como você reage quando o outro é honrado diante de você? É difícil ouvir porque você quer falar. Te incomoda quando outros tomam decisões que você não teria tomado. Essas perguntas não são para te condenar, mas para te iluminar. São espelhos para limpar o vidro da alma e ver com clareza onde Deus quer trabalhar. E a única maneira de responder a essas perguntas com honestidade e esperança é olhar para Jesus. Filipenses 2:5-11 nos lembra seu exemplo. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, se humilhou, tomou forma de servo e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Percebe? Jesus, o Filho eterno de Deus, o Criador, o Senhor de tudo, decidiu descer, servir, entregar, calar quando podia falar, lavar pés quando podia exigir adoração. Essa é a verdadeira humildade, não é fraqueza. É força controlada pelo amor. É poder sob total obediência ao Pai. Quando você recebe o amor de Deus na sua vida, quando o Espírito dele começa a transformar seu caráter, essa humildade sobrenatural começa a brotar dentro de você. Você já não precisa competir, já não precisa provar, já não precisa impressionar. Quando alguém prospera, você celebra. Quando alguém é exaltado, você agradece. Quando alguém precisa de ajuda, você se aproxima. A humildade te transforma em fonte de unidade, não de divisão. Te une à comunidade, ao corpo de Cristo, e te faz parte de algo maior que você mesmo. E essa humildade não só restaura relacionamentos, como também cura feridas profundas. Porque muitas das batalhas internas que você enfrenta nascem do orgulho disfarçado, a necessidade de ter razão, o medo de parecer mal, a frustração quando seus planos não funcionam, a sensibilidade à crítica, a dureza do coração. A humildade quebra essas camadas uma por uma, te liberta para pedir perdão sem medo, te permite perdoar sem orgulho, te dá coragem para servir em silêncio, te dá descanso, porque você já não carrega a pressão de provar que vale alguma coisa. Lembre-se, seu valor não se mede pelos aplausos que recebe, mas pelo quanto Deus te ama. E Ele já decidiu o quanto você vale quando entregou o seu filho por você. Quero te convidar a praticar algo hoje. Pense em uma pessoa da sua família, da sua igreja ou da sua comunidade. Alguém a quem você possa servir sem esperar nada em troca. Talvez uma ligação de ânimo, talvez ajudar em algo prático, talvez ouvir sem interromper, talvez parabenizar alguém sinceramente sem comparação. Um pequeno ato de humildade é semente de unidade, de paz e de transformação. Essa é a humildade que nasce do amor de Deus, a humildade que Cristo modelou, a humildade que transforma sua vida de dentro para fora. Porque no fim, essa humildade, esse amor que busca o bem do outro, essa capacidade de honrar sem competir, é um dos sinais mais claros de que sua fé está se fortalecendo e sua vida está mudando. E tudo isso nos prepara para a transformação mais profunda de todas. Morrer para nós mesmos, para que Cristo viva plenamente em nós. Número 15. Crucificado com Cristo. Transformação radical. Há uma frase na Bíblia que, se você permitir que entre de verdade no seu coração, não apenas te comove, ela revoluciona toda a sua vida. Gálatas 2:20 diz: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero que você ouça isso devagar, como se o Senhor te sussurrasse hoje: me amou e se entregou por você. Não apenas por uma multidão abstrata, mas pelo seu nome, pela sua história, pelas suas feridas, pelas suas culpas, pelos seus medos.
Esse amor não veio para maquiar um pouco a sua vida, veio para fazer algo muito mais profundo, crucificar o eu antigo e levantar uma vida completamente nova em você. Eu sei que quando você ouve morrer para si mesmo, isso pode soar duro, até ameaçador. Talvez você pense, e então, o que sobra de mim? Onde ficam meus sonhos, meus planos, meus desejos? Deixe-me te dizer algo com todo o amor pastoral. O que Deus mata na cruz não é sua identidade verdadeira, é a sua escravidão. Ele não destrói o melhor de você, ele destrói o que estava te destruindo. Quando a palavra fala do velho homem, fala daquela vida governada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência, pela busca de prazer sem limites, pelo desejo de controlar tudo, pelo medo constante do futuro, pela necessidade de sempre ter razão. Essa vida parece liberdade, mas no final te aprisiona, te cansa, te esvazia. Por isso, o Senhor te convida a fazer algo radical, levar esse eu para a cruz com Cristo. Romanos 6, 6-11 nos lembra que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Vê isso? Não se trata de esforços isolados para se comportar um pouquinho melhor. Trata-se de uma morte espiritual profunda. Já não vivo eu. É como se você dissesse: Senhor, renuncio a ser o centro, renuncio a ser dono da minha vida, renuncio a acreditar que eu sei melhor do que tu o que me convém. E isso dói, porque o nosso eu se agarra ao trono. Mas ao mesmo tempo, essa rendição é o início da verdadeira liberdade. Quando você solta o controle, quando baixa as armas, quando deixa de lutar contra Deus, algo precioso acontece. Cristo toma o lugar que sempre lhe pertenceu, mas Cristo vive em mim. Aqui está o coração da transformação radical. Não é apenas que Jesus te inspire, não é apenas que você o admire de longe como um modelo moral. É que Ele, por meio do seu Espírito, vem habitar dentro de você. Sua vida, seu caráter, seu amor, sua paz começam a fluir no seu interior. Já não se trata de tentar parecer com Jesus com as suas próprias forças. Trata-se de permitir que Jesus viva a vida dele em você. Quando você recebe o amor de Deus dessa maneira, sua fé se fortalece porque você deixa de se apoiar no seu esforço e começa a descansar na graça. E sua vida muda porque, pouco a pouco, suas reações, suas decisões, suas prioridades, seus afetos se alinham com o coração de Cristo. Talvez você diga: já tentei mudar muitas vezes e não consegui. Claro, porque muitas vezes você tentou sem passar pela cruz. Quis que Deus melhorasse um pouco sua agenda, sem renunciar ao fato de que sua agenda era o centro. Mas Jesus foi claro em Lucas 9, 23-24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Perder a vida por Cristo não é desaparecer, é encontrar a única vida que vale a pena viver. Quero te convidar a algo muito concreto, muito simples, mas tremendamente profundo. Hoje, pegue um papel e uma caneta. Escreva ali aquilo que você sabe que pertence ao seu eu antigo e que Deus está te chamando a crucificar. Talvez aquele rancor que você guarda há anos, aquele hábito secreto que te escraviza, aquele desejo de controlar tudo, aquele medo que dirige suas decisões, aquele orgulho que te impede de pedir perdão. Escreva isso com sinceridade diante de Deus. Depois, coloque esse papel entre as mãos e ore. Senhor Jesus, isto eu trago para a cruz. Com Cristo estou juntamente crucificado. Isto morre contigo. Já não quero que governe minha vida. Vive tu em mim. Faz de mim uma nova criação. E quando terminar de orar, rasgue esse papel como um ato simbólico de rendição. Não é magia, é fé. É uma resposta visível a uma verdade invisível. E agora, desse lugar de rendição, levante o olhar e repita no seu coração: a vida que agora vivo,
Vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não se trata de se sentir perfeito, trata-se de confiar em um amor perfeito. Um amor que não desiste de você, um amor que esteve contigo nas suas noites mais escuras, um amor que não se assusta com suas feridas, um amor que te chama pelo nome e te diz: quero viver em você, quero fazer novas todas as coisas. Se você chegou até aqui, se caminhou por estas verdades, é porque Deus está operando no seu coração. Não é por acaso que você está ouvindo isso. É o Senhor te convidando a deixar para trás uma vida centrada em si mesmo para abraçar uma vida centrada em Cristo. E quando você dá esse passo, quando recebe de verdade o seu amor, sua fé se fortalece e sua vida, cedo ou tarde, inevitavelmente muda. Agora, deixe-me te compartilhar algo final. Percorremos um caminho profundo hoje. Desde o amor imutável de Deus, que nada pode quebrar, até a transformação radical de morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Cada verdade que compartilhamos não é teoria, é poder de vida para você. Deixe-me te lembrar 3 verdades que você não pode esquecer. Primeiro, o amor de Deus é imutável. Nada, absolutamente nada pode te separar dele. Nem os teus erros, nem as tuas circunstâncias, nem o tempo, nem a morte. Você pode descansar nessa certeza até nos seus piores dias. Segundo, a graça te liberta e te transforma. Você não precisa conquistar o amor dele. Já é seu em Cristo. E esse presente não apenas te perdoa, mas te capacita a viver de maneira nova, com fruto do Espírito, mente renovada, corpo como templo, armadura espiritual completa. Terceiro, a transformação é real e progressiva. Quando Cristo está crucificado com você e vive em você, a mudança acontece. Não da noite para o dia, mas acontece. Sua fé se fortalece, sua vida muda, sua identidade é redefinida. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que Deus falou com você, escreva nos comentários: estou mais perto de Deus. Isso me mostra que você chegou até aqui, que está caminhando conosco nessa jornada de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Sejamos uma comunidade que se fortalece mutuamente. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative as notificações. Cada mensagem que compartilhamos tem um propósito: te aproximar de Deus e aprofundar sua vida na palavra. O amor de Deus não muda, mas você pode mudar quando o recebe. Abra-se para Ele hoje e veja como o seu amor fortalece sua fé e transforma completamente a sua vida.